Netflix gerenciador de visita, onde você vai gerenciar os seus representantes. Vamos logar com o usuário de representante, né? Ele vai abrir a tela do sistema. Se o representante quiser editar os dados dele, clica lá em usuário e editar usuário. Vai abrir o formulário onde estão todos os dados do representante pré-cadastrado pela empresa. Você pode alterar o nome, o telefone dele, o e-mail, o usuário e a senha. E manda editar o usuário. Feito isso, o programa vai alterar os dados dele para o que ele cadastrou. E já está podendo usar. O primeiro passo que eu tenho que fazer para poder usar o Netflix gerenciador de visitas, se não tiver cadastrado o cliente na ficha desse representante, eu vou clicar lá aqui em meus cadastros e meus clientes. E vou cadastrar todos os clientes atrelados a esse representante. Vou colocar o nome do cliente que eu quero, preencher com todos os dados do meu cliente para poder fazer a movimentação dele. Ok? Lembrando que é importantíssimo você colocar todos os dados corretos do seu cliente, você vai fazer um banco de dados mais completo, né? Onde não tenha informação errada, porque essas informações não são acessadas pela empresa em tempo real. Então, se o representante chegar no campo e quiser cadastrar um novo cliente, ele vai ter poder como cadastrar todos esses clientes em tempo real. E a empresa, logicamente, vai ter acesso a essas informações. Ok? Seleciono o funcionário de quem está logado, só vai aparecer o nome dele e pronto, está cadastrado no meu cliente para poder fazer a movimentação. Ainda em meus cadastros, eu tenho a parte de aniversariantes, onde eu posso criar aniversariantes, né, atrelado ao meu cliente previamente cadastrado. Então eu posso falar que a pessoa que eu estou cadastrando pode ser esposo, filho, ou proprietário, ou gerente da fazenda, né? E logicamente fazer um marketing de relacionamento. Esse cadastro ele já vai aparecer na tela principal do programa no mês, pegando sempre o mês de quem está fazendo aniversário desse representante. Então vou clicar no início, vocês vão ver que embaixo está lá aniversariantes do mês. Se eu tivesse 10 aniversariantes nesse mês, ele estaria apresentando aí para mim. Bom, feito isso, eu vou lá na minha movimentação. Dentro da minha movimentação, para eu começar a usar o programa, primeiro eu tenho que lançar o KM. Cliquei lá em KM, inserir novo e coloquei vou colocar a data do registro, né? Ou seja, pode ser a data atual ou uma data retroativa à data atual, né? Feito isso, vou digitar o KM inicial e KM final, que eu rodei no dia, quantos litros de combustível que eu abasteci, funcionário sou eu que estou logado, o veículo que eu vou usar, pode ser o meu próprio ou qualquer outro veículo da empresa, e clico em enviar. Depois de cadastrado o KM, eu vou movimentar esse KM, ou seja, eu vou lá na parte da minha movimentação e relatório diário. Eu vou falar por onde eu andei com esses KMs que eu rodei, né, que eu cadastrei. Clique em novo, da mesma forma, né? Seleciono a data do registro, que é a data que eu previamente cadastrei, o meu cliente que eu quero, qual foi o motivo da visita, com quem que eu falei, eu seleciono o meu contato, se eu falei com o proprietário, o resultado da visita, né? Foi satisfatória, cada um coloca o resultado que convier. E alguma observação em particular que eu quiser passar para esse cliente, né? Feito isso, eu clico em enviar e ele vai gerar para mim um relatório. Ele gravou, pronto. Então, se eu tiver mais uma nova movimentação para fazer no dia, novo de novo, seleciono a data do registro que eu previamente cadastrei, né? Seleciono o cliente, se eu tiver mais de 10 tantos clientes que eu tiver cadastrado, o processo é o mesmo, motivo da visita, com quem que eu falei, o resultado da visita, as observações, e clique em enviar.
Nesse momento ele vai gerar duas vezes para mim. Bom, feito o relatório diário, se eu fizer, eu vou partir para o semanal. Primeiro eu lanço a semana, novo, ok, dou um título para essa semana, exemplo, primeira semana de agosto, primeira semana de setembro, fica a critério de cada representante estar lançando isso da forma que ele achar mais conveniente. E ele coloca aí a data inicial e a data final dessa semana. E seleciona o funcionário que é ele que está logado, né? Ok, clique em enviar, pronto. Após ter lançado a semana, eu vou movimentar essa semana. Eu vou cadastrar, clicar novamente em minha movimentação, programação semanal. Aí eu vou programar a minha semana, ou seja, eu vou falar aonde que eu vou essa semana, onde o representante vai estar andando essa semana, logicamente com a programação semanal dele. Ok, motivo da visita, pode colocar venda de produto, né, visita comercial, visita de cortesia, etc. e tal, fica a critério do representante. Feito isso, ele vai gerar a linha. Se eu tiver mais uma nova programação para fazer nessa semana, nessa data que eu coloquei, da mesma forma. Clico no novo, o processo é o mesmo. Clico lá, escolho a mesma semana que eu estou e seleciono o cliente. Ok. Bom, parte de minha movimentação seria isso. Feito todos os lançamentos, meus relatórios. Relatórios, eu tenho relatório de visita, coloco o período que eu quero, lembrando que pode ser um ano mesmo, um dia, dependendo da data que o representante colocar. Isso vai variar muito, tá? Então, você tem controle total de um ano, de 2 anos, e ele vai gerar o relatório para você, desse representante que está logado. Ou seja, onde que ele foi, a data, o cliente, o motivo da visita, o resultado da visita, né? Se quiser salvar isso e mandar por e-mail, sem problema algum. Clique em salvar, ele salva o arquivo em HTML na máquina dele. Ok? Ok. Se quiser imprimir, pressiona o Ctrl P. Também eu tenho relatório de média por combustível, que eu vou clicar lá e ele vai abrir para mim o período que eu quero. Eu digito o período, a data inicial e a data final e mando gerar relatório. Dentro do gerar relatório é a mesma coisa. Representante, e ele vai abrir para mim um relatório por onde eu andei, né? O representante andou. Ok, está lá a média de combustível que ele me dá. Próximo passo seria a programação semanal, que é a mesma coisa. Seleciono o período que eu quero. Vocês estão vendo que ele pega de quem está logado, ou seja, essas movimentações que estão mostrando é de quem está usando o sistema agora, né? De quem está logado no sistema. Ok, gera o relatório, o processo é o mesmo. E pronto, ok? Está lá a média, a data inicial, a visita que eu fiz, a minha programação semanal. Bom, pessoal, dentro disso aí, parte dos meus relatórios do RCA seria isso. É basicamente isso, tá? Muito obrigado, um abraço a todos.